Próximo inscrito, vereador Alberto Meneguzzi. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, primeiro agradecer, vereador Ues, pela sua sensibilidade aí de não ocupar o espaço de liderança para que todos os que estão inscritos no grande expediente pudessem falar. E também todas as demais bancadas que não utilizaram o espaço de liderança no grande expediente. Bom, nesse período de 90 dias de mandato, no meu caso, foram muitos pedidos de informações. Inclusive, na última quinta-feira da semana passada, eu organizei aqui no anfiteatro um momento de prestação de contas do meu mandato. Não teve churrascão, não teve galeto e frango, não teve nenhum tipo de coação para que as pessoas estivessem aqui, como é bem comum na área política, inclusive em campanhas eleitorais, coquetéis, mas não é a minha prática, nunca utilizei isso em campanha, não vou utilizar isso no meu mandato. Foi um grostoli com chá. E 50 pessoas estiveram aqui para ouvir a minha prestação de contas e não apenas ouvir números que de repente eu pudesse apresentar, mas também questionarem o meu mandato, sugerirem, fazerem críticas construtivas. Enfim, eu acho que é uma iniciativa interessante, não é novidade, muitos vereadores no passado já fazem, cada um faz a sua prestação do jeito que pode fazer, do jeito que quer fazer. O meu mandato vai ser construído dessa forma, cada 60 dias eu vou convidar pessoas para estarem junto, construindo a possibilidade de assuntos e também ouvindo as pessoas, né? Teve uma palestra a respeito de por que a gente precisa acreditar, uma palestra para colocar as pessoas para cima também, no momento em que todo mundo está muito desacreditado com a política. E também de apresentar uma possibilidade de apresentar a casa, para que muitas pessoas que estiveram nessa prestação de contas do meu mandato nem conheciam bem aqui o sistema legislativo, né? Então são pessoas instruídas, pessoas capacitadas, mas que também não têm o costume de frequentar aqui a casa. Então foi uma maneira também de apresentar a casa e de apresentar também um pouco do que é feito por aqui. Bom, foram até agora 50 indicações que foram feitas nesses 90 dias. As pessoas podem dizer, bom, Alberto, isso é um número para depois a gente aparecer nos dados estatísticos. Não. Muitas dessas indicações que foram feitas através do meu gabinete foram indicações que vieram de demandas da comunidade. Nós não temos fôlego para acompanhar se todas essas indicações de problemas estruturais da cidade, buracos, postes caindo, esgoto, calçamento, se tudo isso já foi corrigido pela administração pública. Mas é uma maneira, a indicação é uma maneira de a gente colaborar com a administração pública. E também não são só problemas, essas indicações são também sugestões, caminhos que nós estamos sugerindo para a atual administração, no sentido de colaborar para que as coisas andem de uma outra forma. Eu acho isso bastante interessante. Foram 4 projetos, que um deles já está em tramitação aqui na casa, que era um projeto do ex-vereador Bump. 2 são projetos conjuntos com a bancada do PSB, porque essa é uma prática nossa também, na possibilidade de fazer projetos conjuntos, e também com o apoio de outros vereadores. Sempre quando eu penso em algum projeto, penso quem são os vereadores desse setor e procuro também esses apoios para que os projetos se consolidem. Mas a gente sabe, né, quem acompanha a Câmara de Vereadores sabe que muitos dos projetos que a gente acaba apresentando, ou que os vereadores apresentam, às vezes são considerados inconstitucionais, não andam. Então, às vezes, eu prefiro fazer uma indicação, uma sugestão, do que realmente elaborar um projeto, porque, no fim, para aqui é considerado inconstitucional, o prefeito veta e a gente fica aí debatendo coisas que não vão adiante. Fiz alguns pedidos de informações, entre eles um pedido de informação da FAS sobre os projetos sociais, recebi a resposta no tempo hábil. Me considero, lendo aqui o projeto, me considero até contemplado com as respostas aqui, embora eu alerte que vou ficar bem atento, não apenas para os recursos disponibilizados pelos projetos sociais, mas também as próprias entidades que fazem esses projetos sociais sobre o andamento deles. E também um pedido de informação que eu fiz a respeito do canil municipal, assinado por outros colegas. Vou encaminhar esse pedido essa resposta à Comissão de Saúde, no qual eu faço parte. Já apresentei ao vereador Rafael Bueno, que é um dos vereadores que batalham pela causa animal, mas não me senti contemplado com as respostas que foram trazidas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Para ficar dentro do meu tempo, eu quero fazer Todos os vereadores aqui acompanham jornais, leem jornais, escutam emissoras de rádio, e para que vocês possam ler os jornais, possam saber das notícias das emissoras de rádio, das emissoras de TV, é preciso que atrás desses veículos tenham jornalistas. Eu sou jornalista formado, também tenho formação em relações públicas,
e sou um defensor do diploma para quem trabalha na área de comunicação. Sempre sou um defensor porque o médico tem que ter o seu diploma de médico, tem que ter uma série de especializações, o advogado tem que ter a sua especialização, o engenheiro, o arquiteto, enfim, todas as profissões, os professores precisam estudar, se qualificar. Não seria diferente por parte dos profissionais de imprensa, por parte dos jornalistas. E eu tenho acompanhado aqui em Caxias do Sul um sério problema na área de comunicação, que é a diminuição dos quadros nos veículos de imprensa. Nós tivemos ontem, tive essa informação, e vocês também já sabem, o desligamento de colegas de emissoras de rádio. Ontem mesmo, um apresentador de um dos maiores programas de maior audiência da Rádio São Francisco também foi desligado, um grande profissional, presidente da ARI, da Associação Rio Grandense de Imprensa, seccional aqui de Caxias do Sul, o jornalista Evandro Fontana, que durante 12 anos esteve à frente do programa Acontece, temática, nos primeiros horários aqui da manhã. Pessoal, se vocês puderem me ouvir aqui, eu estou me sentindo prejudicado aqui eu estou me sentindo prejudicado, não estou conseguindo falar. Eu peço desculpas para vocês aí, mas eu tenho essa dificuldade. Se tem muito barulho aqui, eu não consigo falar da minha linha de pensamento. A questão do desligamento do colega não é só o desligamento de um colega. Eu entendo isso como uma questão de gestão das empresas que podem demitir, que podem admitir, que pode fazer sua diminuição de quadros. Mas há em Caxias do Sul uma precarização do setor da área de comunicação. Nós temos muitos jornalistas que estão desempregados, não conseguem uma colocação no mercado de trabalho, os veículos de imprensa estão enxugando, os pequenos jornais de bairros estão quebrando, estão sendo fechados, os grandes jornais, como os jornais representativos, como o Correio Rio Grandense, por exemplo, fechou, sem que houvesse uma grande comoção, um jornal centenário, com circulação nacional, muitos profissionais foram demitidos e parece que não há uma comoção. Então eu venho aqui defender a nossa categoria e defender também a utilização, que as empresas contratem profissionais para fazer a área de comunicação formados e diplomados. Um profissional diplomado não quer dizer que ele seja melhor do que ninguém, alguém que não tem o diploma pode até escrever melhor do que um jornalista, mas as técnicas, a maneira de fazer o texto, a maneira de conduzir uma reportagem, a maneira de editar um programa de TV, um programa de rádio, isso a gente aprende no nosso curso superior, na formação universitária. E muitos estão estudando para isso. Eu parabenizo os vereadores que têm nas suas assessorias jornalistas, ou estudantes, ou jornalistas diplomados, vários aqui, outros optaram por não. Mas, de qualquer maneira, eu serei uma pessoa que vou cobrar muito, inclusive de entidades de empresas, que mandam material que deveriam ser confeccionados, elaborados por jornalistas formados, por pessoas que não têm a formação de comunicação. Inclusive entidades que recebem recursos da área de assistência social, recursos públicos e bons recursos públicos, e depois mandam releases de suas ações escritos por psicólogos, por advogados, por engenheiros, por arquitetos, enfim, pessoas que não têm a devida formação. Eu não vou fazer uma cirurgia, eu não vou elaborar um projeto, um processo na área de advocacia, eu não vou elaborar um projeto de construção de uma casa, porque eu não tenho qualificação para isso. Então, por favor, entidades, empresas, contratem jornalistas e quando forem fazer o seu material de comunicação, se utilizem de jornalistas diplomados ou estudantes de jornalismo, porque nós estamos cansados, né? A categoria está cansada de ver outros profissionais fazendo aquilo que a gente faz e ainda com a justificativa e com a gozação de que, para ser jornalista não precisa ter diploma, né? E ainda se utilizando de uma decisão, de uma lei lá do AI-5, lá na época do regime militar, de agora é obrigado diploma de jornalismo, como se fosse uma determinação do regime militar. Depois o grande ministro Gilmar Mendes acabou revogando, não precisa de diploma para ser jornalista. E esse assunto está há quase 7 anos na pauta do Congresso Nacional e ele não anda, quer dizer, não está na pauta, mas está ali e não vai, que é a regulamentação da profissão de jornalismo. Então a gente fala muito em marketing, crise, e a crise bateu também nos veículos de comunicação, bateu nos jornalistas, muitos jornalistas estão desistindo da profissão, estão fazendo qualquer coisa, menos aquilo que se prepararam. E no meu caso, e no caso de muitos jornalistas, olha, 5 anos de universidade, é estágio, é monografia, são livros,
E a gente vê aí muitas empresas da área de comunicação explorando os jornalistas. O jornalista não tem hora, igual a médico, igual a qualquer outra profissão séria. A gente trabalha fim de semana, a gente trabalha de Para encerrar, senhor presidente, e assim a gente vê uma exploração do trabalho do jornalista. Eu peço, vou pedir a permissão para os outros líderes para pedir o espaço de liderança, vereador. Só para ocupar, assim, para encerrar com mais um minutinho só. Uma declaração líder da bancada do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Uma declaração líder da bancada do PSB. Ok. E fora isso, a linha editorial, a gente pode até questionar a linha editorial, muitos de senhores e senhoras às vezes questionam, esse jornalista é desse lado, esse jornalista é de esquerda, esse é de direita, esse nos prejudicou. Mas, de qualquer maneira, as nossas ações, os nossos projetos, as nossas proposições, a repercussão dessa casa, daquilo que acontece aqui, é feita por jornalistas. Alguns nos acompanham diariamente, e está lá no jornal, está nas emissoras de rádio, enfim, está nos pequenos jornais, nos sites, e graças aos jornalistas formados e diplomados é que as coisas andam. E mesmo aquilo que não nos agrada, às vezes, está ali, colocado no jornal. E a população tem esse acesso. As grandes denúncias desse país, as grandes situações que foram desmascaradas nesse país foram por culpa da imprensa. Culpa, entre aspas, né? A gente pode dizer, essa imprensa é golpista, esse beneficia o regime, isso faz... Mas, enfim, os grandes escândalos nacionais foram trazidos através de reportagens especiais de veículos de imprensa. E não são só os grandes veículos de imprensa, são pequenos veículos. Eu estou aqui também defendendo os pequenos e médios veículos de imprensa. E quando uma cidade começa a repensar a festa da uva, começa a repensar eventos importantes, a gente também repensa porque os veículos de imprensa, eles precisam de uma festa da uva. Eles vendem seus patrocínios, eles acompanham a festa da uva, eles geram emprego também para os veículos de imprensa. Então, quando a gente pensa, não vai ter festa da uva, eu fico pensando que também nós vamos encolher o trabalho dos jornalistas, dos profissionais da área de comunicação, os veículos de imprensa aqui de Caxias do Sul, que dependem desses eventos e colocam todas as suas forças nesses eventos. Então, e a gente vê hoje, em Bento, acontecendo um evento lá fantástico, né? Com milhões de possibilidades de negócios, com um monte de turistas, e vários, em Nova Petrópolis, a Festimalha acontecendo. E eu peço aqui que a gente não se encolha, que Caxias do Sul não se encolha na realização desses eventos, porque também a imprensa e os veículos de comunicação dependem disso. E para encerrar, senhor presidente, quero parabenizar a Comissão de Saúde, e em especial o presidente Renato Oliveira, pela intermediação das questões da área de saúde. Se não fosse essa intermediação, essa força que a Comissão de Saúde teve no conversar com o médico, conversar com uma parte, vereador, com a administração municipal, talvez a gente não tivesse uma proposta que, para mim, não é a melhor proposta, mas de qualquer maneira os médicos estão aceitando, estão questionando alguns pontos, mas graças à Comissão de Saúde, ao seu empenho também, presidente, nós conseguimos aí fazer com que houvesse um diálogo, uma abertura de diálogo, uma possibilidade de entendimento na classe médica com o prefeito e, em consequência, isso é um benefício para a população. Parabenizar também Vossa Excelência, vereador Fiuza, pelas suas manifestações nos últimos tempos. É isso que a gente espera de um representante do governo, que tenha posições, o senhor cobrou aqui posições, mas que fale sobre as coisas que interessam a população, que não venha aqui falar sobre outras coisas que não interessam a população. E o senhor é um representante do governo e o senhor está fazendo muito bem esse papel, que é dar um retorno para nós, como vereadores, porque é isso que se espera das pessoas que são ligadas ao governo, que estão do partido do governo, que quando os assuntos são importantes, venham aqui e se manifestem, até em respeito aos demais colegas. Não quero parabenizar as suas manifestações, sempre tranquilas, sóbrias, mas assim, que nos dá uma luz de que realmente a gente pode ter um retorno por parte do governo aqui na Câmara de Vereadores. Sua parte, vereador Toico. Muito obrigado, vereador Alberto Meneguzzi. Importante intervenção de Vossa Excelência nesta manhã de quarta-feira, enaltecendo a figura do nosso jornalista. Eu acho que tenho esse entendimento que é uma categoria que merece todo o nosso respeito, até porque faz todo um preparo, né? Muitos deles não chegaram às universidades, às faculdades, mas a grande maioria, quando passa pelas instituições de nível superior, eles têm todo um preparo acadêmico e científico, né, que se coloca no mercado de trabalho esse profissional que é vital hoje, né, no processo democrático de cidadania. Né, a própria questão
desses profissionais de comunicação, muitos deles atuando, inclusive, na nossa casa. Temos todo um setor de comunicação que eu chamo de centro nervoso, porque ali, justamente, se faz uma reflexão, se tem um trabalho pormenorizado, que é levar até a população o trabalho desta Casa dos Vereadores, das comissões, e isso tem um reflexo muito grande. Então, dizer, sim, que os profissionais de imprensa, né, os nossos jornalistas, os radialistas, enfim, todos aqueles que militam na área da comunicação social têm um trabalho, Vossa Excelência também é um deles e está colaborando, trazendo informações e clareando muitas situações nessa casa, que é justamente dar a publicidade necessária dos acontecimentos hoje em nossa sociedade. Sejam eles no âmbito privado, no âmbito deles público, mas todas elas são matérias importantes, têm um fundamento muito importante que também é dar a transparência necessária hoje nos acontecimentos dessa Casa Legislativa. Então, eu entendo e concordo com Vossa Excelência que o profissional de imprensa, o profissional de comunicação social precisa ter um respeito maior pelas entidades e pela nossa sociedade como um todo, porque exerce, como disse, um trabalho relevante no processo democrático na nossa cidade. Esta casa continuará tendo respeito por esse profissional. Muito obrigado, vereador. Vereador Bandeira, você pediu a parte? Vereador Alberto Meneguzzi, muito obrigado pela parte, sempre trazendo belos discursos aqui, defende bem, coloca o que é para colocar, admiro o seu discurso sempre, suas colocações. E nesse ponto eu também admiro nossos jornalistas, eu criado lá nas bandas da Grota, das bandas Santa Lúcia, muita gente meio devagar, né, como diz o outro, não estudou muito, mas quando a gente digamos, jornalista, vem entrevistar a gente fica admirado, porque ele tem muitas palavras, de uma palavra ele faz 10. Então, admiro muito e a responsabilidade que tem esses nossos jornalistas. E também vejo que dentro dessa responsabilidade que eles têm, e tem a categoria de falar no ar, muitas vezes eles são expostos também, estão travados. O exemplo do Evandro Fontana, muitas vezes não tem aquele poder, seja numa TV, seja de falar o que ele quiser. A gente está percebendo isso, eu acho. É o que eu vejo. E muitas vezes ele tem que se segurar, porque ele tem que ter uma linha também dentro do trabalho que ele frequenta. Então, é lamentável que essas coisas muitas vezes venham acontecer, esses profissionais aí. Nós temos que estar atentos, como bem Vossa Excelência falou, sim, e vamos acompanhar essa questão, que é muito importante. Nós precisamos desses nossos jornalistas. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Vereador Frisso. Vereador Meneguzzi, eu acho que essa reflexão que Vossa Excelência traz com relação ao papel do jornalismo, em regra, né, dos jornalistas em si, dos radialistas, ele, de fato, ele é um dilema, em alguns momentos, que até eu imagino que a gente se coloca no papel deles também, né? Por exemplo, nós temos uma gestão que está completando 90 dias, né? E a gente às vezes se pergunta aqui, mas passa, a gente tem que ir chutando balde assim, ou tem que meter o pé no freio e tal, porque é um governo que cria muitos conflitos e tal, né? Então, eu imagino que os jornalistas também fazem isso um pouco, né? Ver a matéria do Pioneiro hoje sobre as reduções nas secretarias, né? E aí tentando dar um ar de uma grande coisa, mas a gente percebe que ali, se a gente for fazer uma análise realista do que está ali, a montanha paria um rato, né? A montanha paria um rato, né? Porque a gente podia pegar ponto por ponto aqui também, fazer o mesmo tipo de projeção que a jornalista que fez a matéria, né? E colocar uma opinião diferente, né? Eu poderia pegar o que se fala, por exemplo, do SAMAI e desnudar tudo, né? Do que está lá colocado, né? Redução de R$150 mil de aluguéis. Não é verdade. Mas daí a gente fica se perguntando, vereador Fiuza, será que nós devemos continuar gerando essa montoeira de conflitos, né? Quando o nosso objetivo principal é o bem da cidade. Então, eu uso muito, eu gosto dessa palavra, o factoide, né? No jornalismo é um jargão que vocês utilizam, né? O factoide, né? Tu cria o factoide, né? Para mostrar para a população que tu está fazendo uma coisa que tu não está fazendo. Aí tu faz uma viagem para Brasília, está lá o prefeito, aí bota a guarda municipal lá e vai impedir o vice-prefeito de entrar na sala.
né? Então, aonde o vice-prefeito queria entrar para contribuir para a cidade, né? O vice convidado pelo prefeito, né? Então, de fato, esse é um dilema, né? Essa questão do jornalismo não é fácil, como também não é fácil ser vereador, né? Não é fácil. Não é fácil ser vereador, mas meus cumprimentos pela reflexão que Vossa Senhoria traz à casa. Muito obrigado. Obrigado, vereador Friso. Obrigado também às lideranças aqui que não usaram o espaço de liderança, mas eu usei porque eu era o último aqui, estava até com receio de não poder falar em função do tempo. E dizer que no próximo dia 7, né, presidente, nós teremos aqui uma visita, Câmara Convida, com o pessoal da ARI, da Associação Rio Grandense de Imprensa, que estarão aqui também conhecendo um pouco da estrutura da casa e ouvindo também algumas iniciativas que a Câmara está fazendo em relação à comunicação. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, uma declaração de lista.